Então, depois da gente ter visto uma outra coleção, né, de edições, a gente agora está aqui com outro acervo precioso aqui do SEDOC sobre o 2 de julho, que são as imagens. Né? E são muitas, a gente tem várias pastas aqui, a gente selecionou algumas. Não, algumas amostras, assim, né? São centenas, né? Porque além das fotografias, a gente ainda tem os negativos, Sim. coleção de negativos de contatos. Então aqui vocês estão vendo essas pastas, né? Elas têm uma classificação geral, e aí vem as né, pastas que vão subindo, né? Então a gente tem, por exemplo, 2 de julho, Independência da Bahia, geral. Aí a gente vai ter as classificações ali. Então, as mais antigas, caboclo e cabocla, né? E por aí vai. Né? A gente vai tendo as outras. Então, são muitas imagens, muita coisa interessante. Então, aqui a gente separou algumas para mostrar para vocês e fazer alguns comentários, né? Aqui, por exemplo, é uma imagem do protagonista. Sim. Quem é realmente o dono da festa, né? No caso, o caboclo. E essa imagem aqui, inclusive, né, lembra, né, a escultura que ela foi, né, toda... a escultura original, né? E aí a gente vê aqui ele em toda sua glória, inclusive o ícone, né, de Portugal, né? Olha que linda essa imagem. Ela é. E ele tá... É legal a gente ver também essa coisa da fotografia, ela é em preto e branco. A gente está muito acostumado, né? A ver não só a foto colorida, mas também lá toda a cor que tem o 22 de julho. Isso, e aqui é em preto e branco. E olha como o figurino dele é mais simples, né? Hoje ele sai bem... basicamente, bem mais, né? Com muitos elementos e tal. Esta imagem aqui, a próxima imagem, é de um dos eventos relacionados ao 2 de julho, que tem gente que não sabe, que não conhece esse evento, mas que é muito interessante, que é a volta. Alguns dias depois, né, ali por dia 5, geralmente, dia 5, os caboclos voltam para o pavilhão, volta para a Lapinha. E aí já não tem aquela coisa toda da solenidade. Né? Vai todo mundo bebendo, todo mundo cantando. E eles dois, são os dois que voltam, mas o pessoal conhece também como a volta da cabocla. Mas são os dois, né? Então aqui, uma imagem aqui não tem a que data. A saída, né, lá do Campo Grande, faz o caminho mas todo deve ser aqui, olha o efeito da imagem, deve ser no máximo década de 70, né? A gente não consegue... E com crianças, e a volta sempre à noite também, tem isso. Sim, sim. E aí com todo mundo participando, todo mundo assim, algumas pessoas ainda participando da volta. Isso. É muita gente. Essa festa aqui, ó, é muita gente. Inclusive, esse tempo que eles ficam lá, as pessoas agradecem, colocam oferenda, né, para os caboclos. Então, frutas, né, os bilhetes. Agradece, já vi gente rezando mesmo. Porque eles ficam 3 dias, então vai muita gente. Muita gente. Visitar. E aí, na volta também, eu já vi as pessoas rezando, dizendo até o próximo ano, até o próximo ano. Se o senhor quiser, a senhora quiser, eu vou estar aqui no próximo ano, né? Aqui também, muito interessante, né, que mostra o chamado, o batalhão, que são os funcionários especializados em puxar os carros do caboclo, né? É uma imagem de 1973. Não, o pessoal, né, que puxa, é uma história bem interessante, assim. Eu tenho uma história para contar. Eu, quando cobri, a última vez que eu cobri o 2 de julho, era uma família. O marido, ele já puxava há um tempo, ele conheceu a esposa, os dois puxavam juntos, aí estavam lá com os 2 filhos. Os 4 fazendo parte do grupo que puxava o caboclo. Para você ver que é um costume passado ainda hoje, né? Sim. E aí a gente tem aqui esta foto, nossa, essa foto é de 1975. Vale marcar muito essa foto, tá? Isso aqui é a campanha que era desenvolvida contra o analfabetismo. Sim. Pelo Major Cosme de Farias. Um rápula, né? Uma figura celebradíssima, personagem dos livros de Jorge Amado, né? Então, assim, mas o Major Cosme de Farias, ele tinha um empenho pessoal no combate ao analfabetismo, e aí era a Liga Baiana pela Alfabetização. E eles desfilavam no 2 de julho. Ai, que massa. Com a faixa, né? Então, aí é um registro do movimento do Major. É uma coisa assim, interessante, né? Tem muitos movimentos, continuam, sim, né? Não, é uma festa. É uma festa... Como o professor Cid Teixeira dizia, a festa do povo, o governo é penetra. Sim. Né? E aqui a gente tem, olha, um outro elemento muito interessante nessa festa, é de 1978, que é a participação, exatamente disso, é um desfile cívico completamente atípico, completamente diferente de tudo. E aqui, na verdade, é a participação dos políticos de forma organizada, das autoridades, né? Claro, o governador vai com o seu grupo, né? O governador da Bahia, quem estiver na
na titularidade, o prefeito de Salvador, com o seu grupo, mas também os aspirantes a tudo, a todos os cargos eletivos. Mas o interessante é o seguinte, por que entre tantas, a gente tem registro de todo mundo, né? Quem era oposição, quem é situação, né? E por aí vem quem se alterna. Mas por que é que eu achei interessante a gente destacar essa imagem, que é o governador Roberto Santos. Se a gente observar para essa imagem, né, um pouco, ficar olhando para essa imagem, diferentemente das outras que mostram os políticos, olha só, olha como tem, Priscila, uma quantidade, a gente consegue ver uma quantidade de militares. Sim, o chapéuzinho. É ditadura militar. Então a gente observa, quem está acompanhando o governador não é civis, militares. Né? Então, assim, quebra a lógica da festa. A lógica total. Né? Não é uma manifestação. Olha só, o tanto de caps. Tem nessa imagem. Demais. Povoada de caps, né? Então, e por isso que é interessante, né? Aqui a gente tem, né, uma imagem, aqui. Né? Você falou naquele momento do caboclo de 99, né? Então você falou do caboclo, a foto em preto e branco. Aqui é a cores. Olha como ele já tá, né? Olha o figurino dele. Agora, né? A quantidade de elementos, como ele está extremamente... E mostra bem, é uma foto que dá pra gente comparar muito bem com a anterior, porque mostra bem o quanto mudou, né? Isso. Tanto todos os adereços dele. A posição é a mesma, o dragão tá aqui, mas ele tá mais enfeitado. E aqui, claro, né? A cabocla. Em 98, né? A cabocla, né? Interessante nessa iconografia, o caboclo leva a bandeira do Brasil e a cabocla leva a bandeira da Bahia. A imagem da cabocla, para mim, é interessante porque é a imagem que eu tenho no 2 de julho. Porque ela é muito mais estampada. Nos livros que eu estudava, davam sempre destaque a ela. Não sei se era por causa da bandeira da Bahia. Mas você sabe que teve uma história da entrada da cabocla. A cabocla foi uma tentativa de apaziguar o caráter de crítica social, né? Digamos assim. Um comandante de armas, que era o equivalente ao prefeito de Salvador, ele decidiu que o caboclo não ia desfilar no 2 de julho. Porque tinha que acabar com aquela história. O caboclo, inclusive, o dragão que o caboclo está enfrentando é Portugal. O opressor. Então, ele disse que mandou fazer a estátua da cabocla, né? Essa é uma história que se conta, né? Que mandou fazer a estátua da cabocla porque ela representaria Catarina Paraguaçu. Então, seria já a aliança, a união e apaziguamento total entre portugueses e brasileiros. Não podiam ser... Né, o símbolo não é negro porque ainda é escravidão, né? E aí manda fazer a imagem da cabocla. E aí dizem que ele recebeu um recado. A Associação dos Veteranos da Guerra da Independência disse a ele, se o caboclo não sair, vai correr sangue. E aí o caboclo de Salvador é a única cidade das que festejam a independência em que tem o casal. O caboclo e a cabocla. Em Cachoeira, por exemplo, o caboclo é de Cachoeira e a cabocla é de São Félix. Promove o encontro deles. Um dia antes, eles desfilam juntos, depois o caboclo faz a mesma coisa. Vai levá-la até a entrada da ponte, né, que separa as duas cidades. Então, assim, a cabocla, ela teve esse caráter. Mas quem continua saindo na frente é o caboclo. Né? Ele que faz. Ele abre o desfile. Ele que vai. Né? Ele que puxa o desfile. Então, ela vem em seguida. Por isso, porque ele é mais velho. Ele é mais velho. E aqui a gente tem, olha, uma questão também muito interessante, né? Essa foto é de 1997, né? Que é a restauração, porque vale ressaltar aqui que aquelas imagens que saem são as imagens originais. Imagens do século XIX. São as originais, não são réplicas, então todos os anos, depois do desfile, depois da volta, principalmente da volta, tem que fazer o restauro dos carros, né? E claro, e independentemente disso, né? Eles são limpos, são gente especializada, né? Porque são imagens históricas e tal, né? E toda então é gente especializada em restauro que cuida ali, todos os anos tem que fazer maior cuidado, porque, né? A manutenção e claro, e restaurar, porque quebra. O carro quebra, peças quebram, então... Afinal, o caminho que percorre é muito longo, né? Para sair ileso é meio difícil. A gente vê o caboclo, né? A gente percebe aí que o caboclo, ele ganha tudo, as indumentárias todas, né? Porque... E claro, e aqui é outra questão, outro elemento dessa festa. É uma festa linda, né? Que é a população se prepara por onde a festa passa, né? Então tem arrumar as fachadas da casa, tem até concurso que se faz das fachadas e, claro... As crianças, principalmente, se fantasiam, né? Então, aqui a gente tem, né, as crianças fantasiadas das heroínas e heróis da independência. Dona Maria Quitéria. A gente vê muito. Maria Quitéria é a principal, né? Maria Quitéria é muito querida. Eu, inclusive, gente, já me fantasiei de Maria Quitéria.
Eu tinha na minha escola um desfile da primavera e aí tinha uma ala que era de pessoas históricas envolvidas na história da Bahia, do Brasil. Tinha vários dons de Portugal, e a Maria Quitéria saía num cavalo. E era maravilhoso. Era um desfile que percorria o bairro todo e eu fui fantasiada de Maria Quitéria quando eu estava na 4ª série. Pois é. A gente vê muito Maria Quitéria, Joana Angélica. Sim, muito. Né? As crianças participam bem. E é uma coisa interessante porque é uma coisa que eles aprendem na escola, né? Então, eles estão lendo aquele livro, vai ter um desfile em homenagem àquelas pessoas, de certa forma, porque estavam todos envolvidos nisso. Então, eles sabem quem eles estão representando, né? E o pessoal fica muito feliz, né? Nas fachadas, enfeitam muito as casas também, tem isso. Tem muita criança vestida de cabocla, de caboclo. Aqui tem índios, por exemplo. Assim, são as caboclas, né? Os caboclos e o caboclinho aqui, ó. Que na verdade são caboclos, né? Aliás, pro povo é caboclo. O caboclo e a cabocla. A gente que fala caboclo, cabocla, mas o nome do povo é o caboclo e a cabocla. Então ninguém diz assim, vai chorar no pé do caboclo. Vai chorar no pé do caboclo. E acabou. Então, gente, olha só, a gente aqui faz essa homenagem aos 45 anos desse acervo maravilhoso, que é o acervo do Centro de Documentação à Tarde, e também aqui mostrando a homenagem, ou seja, o acervo que esse CEDOC tem maravilhoso sobre a independência da Bahia, que já vai começar aí as comemorações do bicentenário, né, de forma mais intensa. Exatamente, a gente está preparando muitas coisas legais durante todo esse mês dedicados ao 2 de julho. Agora a gente vai prosseguir também falando do CEDOC sempre, mas também agora com a ênfase no bicentenário da independência. Então, assim, os canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Muito obrigada, gente. Até a próxima.